Temos a satisfação de estar com você em mais um programa A Verdade Revelada. Hoje, a Palavra de Deus. Temos a plena convicção de que a Bíblia é verdade. Seus escritos, sua história, todo o seu conhecimento, a descrição dos homens e mulheres, tanto qualidades como defeitos, não deixam dúvida. Deus inspirou esse livro para o homem. Antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada como um mito. No entanto, hoje a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, o conceito do universo, na Idade do Bronze, estava distante da verdade. Conceito do universo dos antigos índios. Conceito do universo dos antigos sumérios. As pessoas antigas não podiam sequer imaginar que a Terra está suspensa no espaço. Mesmo assim, o livro de Jó, escrito 3.500 anos atrás, na mesma Idade do Bronze, menciona o conhecimento que a astronomia moderna obteve. Faz pairar a Terra sobre o nada. A Bíblia descreve a Terra como se fosse tirada uma fotografia de um satélite. A datação por radiocarbono prova que o livro de Jó foi escrito 3.500 anos atrás, na Idade do Bronze. Surpreendentemente, o conhecimento da astronomia moderna foi registrado no livro de Jó, escrito na Idade do Bronze. Nesta época moderna, é um conhecimento comum que a Terra flutua no universo. Mas será que isso era comum na Idade do Bronze? Até 1687, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal e provou que a Terra flutua no universo, as pessoas não acreditavam nas palavras da Bíblia. A Terra está suspensa sobre o nada. Mas ao passo que a ciência se desenvolve, ficou provado que os registros da Bíblia são verdadeiros. A Bíblia também registrou a translação do Sol 3.000 anos atrás, o qual o Sol, como um noivo que sai dos seus aposentos, regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso. No entanto, é no século XX que a humanidade descobriu que o Sol gira em torno do centro da galáxia. O Sol gira a uma velocidade de 250 km por hora, astrônomo Bert Lindbergh. Devido ao desenvolvimento da ciência, ficou provado que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu corretamente o interior da Terra. Da Terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. É um conhecimento básico das geociências que há um ardente lago de fogo debaixo da terra onde estamos. Porém, até o século XIX, as pessoas consideravam as palavras de Deus de que há um lago de fogo dentro da terra como um absurdo. Isso porque a estrutura interna da Terra foi descoberta no século XX. Geofísico Andrija Morovic descobriu o manto em 1905 por meio de ondas sísmicas. Geofísico Beno Gutenberg descobriu o núcleo externo da Terra em 1930. Geofísica Indy Lehman descobriu o núcleo interno da Terra em 1936. Assim, a ciência moderna prova que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Mesmo assim, na Bíblia escrita 3.500 anos atrás, se registrou o ciclo da água. Porque atrai para si as gotas de água
que de seu vapor destilam em chuva, Jó 36, 27, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Há 3 fases do ciclo da água: evaporação, condensação e precipitação. A energia solar evapora milhões de toneladas de água da superfície dos oceanos e rios. Quando este vapor se condensa e forma nuvens, e quando estas nuvens de vapor colidem entre si se convertem em gotas de água, então chove. O ciclo da água não era conhecido até os séculos XVI e XVII, quando Pierre Perrault e Edmundo Mariotti o descobriram através de experimentos. Os registros da Bíblia são verdadeiros. Através da ciência, grandes cientistas da história ficaram absolutamente convencidos de que Deus existe e de que a Bíblia é verdadeira. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós. Astrônomo Nicolau Copérnico. O sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso, físico Isaac Newton, e na explicação de seu poder que ele é chamado de Deus. Os descobrimentos cientistas revelam um universo que concorda com as opiniões religiosas. Nobel de Física Charles Towns. Portanto, a Bíblia é verdadeira no aspecto da ciência. E também está acima da ciência moderna. O Todo-Poderoso tem demonstrado suficientemente sua grandeza, tanto nas Escrituras como na ciência. O problema não está na deficiência da parte de Deus, mas na nossa obscuridade, professor Richard Swenson. Devemos crer na Bíblia, porque é o único livro que pode guiar-nos à salvação. Agora, vamos ver pela Escritura quem inspirou a Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sim, querido, o Espírito Santo inspirou a Bíblia. Ele moveu os homens a falarem aquilo que vinha da sua mente, da sua vontade. Nenhum homem propriamente falou de si, mas foi movido a escrever aquilo que encontramos hoje no cânon sagrado. E para que serve a Bíblia? Quantas utilidades encontramos para a Bíblia? Afinal, ela não é apenas um enfeite de instante. E tem de haver algo mais importante para este livro. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui vemos que a Bíblia ela é útil para educar, ensinar os filhos, para redarguir, para corrigir o erro, para ensinar e instruir em toda a justiça, para que o homem seja capaz e habilitado de fazer boas obras. Querido, nenhum outro livro na Terra contém um código de conduta moral tão perfeito como a Bíblia. Você pode estudar livros de história, você pode estudar livros de conhecimentos gerais, mas nenhum deles vão te dizer, propriamente dito, o que é certo ou o que é errado. A Bíblia é o único livro que tem conceitos morais e para a formação de valores do ser humano. Ainda, por que o povo era destruído na antiguidade? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Note, o povo era destruído porque lhe faltava o conhecimento. Porque rejeitavam o conhecimento. Não que não houvesse à disposição a revelação de Deus por meio dos profetas, não porque hoje não haja luz suficiente, mas porque as pessoas rejeitam.
porque não querem saber, porque talvez acham que não é tão importante. Mas é importante. Nós devemos avaliar a eternidade à nossa frente e pesar o valor do conhecimento das Escrituras. Ainda que parte da Bíblia deve ser levada em conta como regra de fé para a vida do cristão. Será que só o Antigo Testamento? Será que só o Novo Testamento? Só parte dela? Vejamos que parte da Bíblia deve ser admitida como regra de fé. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, toda a palavra de Deus, toda a porção, Antigo e Novo Testamento, são essenciais para a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é um livro completo. Não podemos separar uma parte da outra. Mas muitas vezes, ao tentar examinar a Bíblia, notamos dificuldade de entendê-la. Existem dificuldades de interpretação. Hoje vemos cada dia religiões surgindo em toda parte, igrejas e denominações novas, todos com uma interpretação diferente das Escrituras. Mas como entender corretamente? Qual é a regra de interpretação que devemos usar? Bem, agora iremos à própria Bíblia para nos orientar. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu e você devemos ser humildes, ser como uma criança. Aqueles que têm um espírito receptivo, que aceitam ser ensinados, são os que Deus revelará seu conhecimento. É importante se tornar um aluno para aprender nas Escrituras. Esse é o primeiro grande passo. As Escrituras também nos dizem em Provérbios 2, verso 3 e 4, com que afinco devemos buscar o entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sim, querido, devemos cavar como quem busca tesouros escondidos, como prata, como ouro. Não é o leitor superficial que entende a Bíblia, mas aquele que examina a fundo, que pesquisa. Assim poderemos encontrar o conhecimento. O terceiro grande passo para encontrar a verdade. Em Isaías 28, verso 9 e 10, lemos: a quem, pois, ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esta é a regra de interpretação bíblica. Tem de ser mandamento sobre mandamento, tem que ser contexto sobre contexto, tem que ser a Bíblia, seu teólogo. Se nós não entendemos algo aqui, vamos um pouquinho ali e lendo, cada vez mais entenderemos o significado e a interpretação dessas palavras. Outro grande passo para entender a Bíblia está em João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Queridos, não podemos abrir a Escritura sem pedir a direção de Deus. Pedir sabedoria e o Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade. O verdadeiro pesquisador da verdade não se contentará com parte da verdade. Ele irá pedir de Deus toda a revelação da verdade.
Depois de conhecer a verdade, o que devemos fazer então? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, mais importante do que conhecer e entender é continuar. É permanecer na palavra, permanecer na verdade. A Bíblia fala que unicamente os que perseverarem até o fim serão salvos. É importante que continuemos a andar no caminho da verdade. Que nós não deixemos aquela verdade que Deus tem nos revelado. Finalmente, por quanto tempo durará a palavra de Deus? Em Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Querido, a palavra de Deus é eterna. Eu e você murchamos como uma flor. A vida se passa, os anos se passam, mas a palavra de Deus é a mesma e permanecerá para sempre. Em outra parte da Escritura, a promessa nos é feita que aquele que faz a vontade de Deus também permanece para sempre. Tome a sua decisão hoje. Peça a Deus que a Bíblia seja o seu guia, que você possa estudá-la todos os dias e buscar nela as respostas para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Bíblia. Obrigado pela revelação da verdade. Dá-nos o entendimento. Dá-nos compreensão e sabedoria para viver. Vem perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.